Bom, esse caso, né, que foi levantado pelo Felca, o Michel, ele chama atenção por vários pontos, né? Primeiro, a sociedade como um todo, a imprensa, as autoridades. Oh! Né? Assim, a gente deve sentir vergonha, porque aí começam a descobrir quem é Ítalo, quem é Felca, o que está acontecendo nas redes. Assim, o quanto os adultos, a gente fala sobre adultização, mas o quanto os adultos estão fora da sala, onde as crianças e os adolescentes vivem, né? Isso eu sei que não te choca, porque você acompanha isso, mas como é que você vê esse choque que a sociedade levou por conta do vídeo do Felca? Primeiro a gente tem que elogiar o trabalho do Felca, né? Porque se valeu da seu poder de influência para botar um tema na roda que estava nos bastidores e na surdina, mas ninguém estava falando com essa importância. Há um processo interessante na sociedade brasileira que chama, né, uma importância para a regulamentação desse tipo de uso de imagem das crianças nas redes sociais. A gente precisa começar a debater isso, quais são os limites, não só no uso dos celulares, como é algo que a sociedade já vem fazendo há um tempo, proibindo o uso de celulares nas escolas e por aí vai, mas no uso da imagem, né? Se eu invento aqui no UOL um programa que vou contar com o trabalho de crianças e o que o Ítalo fazia com seus filhos era trabalho, né? É importante a gente chamar a atenção para isso. Você tem uma série de regulamentações, você tem que pedir licença, você tem que pedir acesso à justiça, a liberação da justiça, para conseguir fazer com que essa criança possa aparecer dentro das redes sociais e ser usada, né? Com muitas aspas dentro das suas redes sociais. E hoje não tem nada disso. Então, acho um baita trabalho, tanto o presidente da Câmara quanto os políticos, de uma maneira geral, olharem para esse fato, porque a gente precisa discutir, enquanto sociedade, quais são os limites desse jogo. Agora, os limites desse debate precisa estar diretamente conectado à forma como a gente vem criando crianças no Brasil. O processo de adultização da infância no Brasil não é novo, ele tem diversas facetas e esse é só uma ponta de um iceberg, né? Toda vez que você ir na sua casa, né, fica com essa coisa de repetir a roupa que você está usando no teu filho e vai para as redes sociais achando que é normal um adulto e uma criança usar a mesma roupa, você está adultizando seu filho. Toda vez que você deixa seu filho pegar seu celular e ficar fazendo vídeos, né, falando para a multidão, como se ele fosse um adulto ou resolvendo as questões, você está adultizando seu filho. Toda vez que seu filho de 4, 5 anos prende um aviso na porta dizendo não perturbe, por favor, eu estou aqui no meu espaço com minha privacidade, você está adultizando seu filho. Então, acho que o debate, para além da regulamentação do uso de crianças nas redes sociais, ele precisa chamar também para um entendimento do que é a infância hoje. A gente precisa chegar num acordo do que é ser criança em 2025. Nossa, eu adorei. Você podia fazer uma lista dessa coisa, de tudo que a gente faz errado, porque a gente faz toda hora isso, né? Tudo que a gente faz errado. Ia ser maravilhoso isso. Cada um tem que decidir em casa o que está fazendo errado. O Michel optou por não ter filho, né? É bom dizer isso também, né? Cada um tem que decidir. Eu acho que cada um cria o filho do jeito que quiser e faz o que tiver. Agora, o debate não nos exclui, né? A gente deve estar debatendo, sim, o que a gente acredita que é o certo. Se tivesse filho, e obviamente falo não tendo, né? E não querendo ter, o que me dá uma liberdade muito grande, eu certamente não faria isso, né? Porque acho que são as coisas mais comezinhas, a gente começa a brincar com os limites, né? E infância é uma construção importante, né, da formação de qualquer indivíduo, e a fase da vida é uma coisa importantíssima. Você falou sobre a questão da infância, né? Eu estava vendo um vídeo que eu achei muito interessante do pediatra, o Daniel Becker, e ele falou uma coisa que a gente nunca para pensar. Ele falou assim, a cada ano que passa, a expectativa de vida aumenta, né? Então, a gente já vai viver até 80, vai viver até 100, vai viver até 90. Só que a infância, ela nunca vai aumentar, sempre 12 anos, né? 12 anos de infância. E a gente, com tudo isso, está amputando a infância das crianças. É muito legal esse vídeo aí, para quem quiser. Agora, Sakamoto, queria uma análise sua, até sobre esse caso do Ítalo, porque ele fala, não, eu nunca explorei crianças e adolescentes. E aí chama a atenção, porque o que o Felca diz é o que o Ítalo faz, é um crime, e é sobre isso que eles estão querendo também atuar, né? Como é que você vê essa atuação do Ítalo? Busca e apreensão na casa dele, ninguém lá, não conseguiram cumprir, ou quer dizer, a justiça não está conseguindo, a polícia não está conseguindo ir atrás dos criminosos. No caso do Ítalo, é até mais interessante porque o Ministério Público da Paraíba estava em cima, né? Já faz tempo que estava em cima, você teve inclusive denúncia de outros veículos de comunicação que foram em cima, mas isso nunca conseguiu garantir tração.
Na minha avaliação, existe, inclusive, falando de normalização, existe uma normalização coletiva a respeito daquela situação que, inclusive, bate. Não estou falando do caso da Paraíba, mas bate em estamentos da Justiça, do Ministério Público, da sociedade. Ah, não, isso é uma bobagem. Ah, não, deixa a criança divertir. Ou uma coisa até, indo no que o Michel estava comentando, existem famílias que torcem para que isso aconteça, né, como uma espécie, não vou dizer só de ascensão social, mas de uma ascensão midiática da criança. Numa sociedade em que as pessoas existem quando elas ganham like, quando elas estão sendo viralizadas nas redes, é claro que uma pessoa vê o filho dela, olha, meu filho tem like, meu filho viraliza, meu filho, ou seja, vai ter futuro porque ele tá influenciando e está ganhando corpo e tração nas redes sociais, independentemente da forma como isso está acontecendo. E aí a gente, voltando até um passo atrás, eu acompanho trabalho infantil há muito tempo, você vê a quantidade de... Volta, não precisa ser a internet, dá um passo para trás. Vê a quantidade de família que enfia a criança vamos ser em comercial, em propaganda, para trabalhar, consegue autorização judicial em trabalhos que a justiça nem deveria conceder autorização, porque alguns comerciais ou alguns trabalhos ferem a dignidade da criança, mas aquela família fala, não, ela vai ficar famosa, se é famosa, vai ser alguém na vida. Então, você tem o Ministério Público estava atuando, só que não tinha tração, você tem uma normalização em cima disso. Aí que aconteceu? O FELCA aconteceu. Aí ele acontece, é uma tsunami, né? Todo mundo começa a rever conceitos que estavam empregando. O pessoal fala, não, pera lá, né? Pera aí. E aí a Justiça e o Ministério Público conseguem falar, beleza, vamos que vamos aproveitar a onda. Só que aí aquela coisa era uma bola cantada. Na hora que isso viraliza, o Ítalo provavelmente apaga HD, enterra celular, foge, né, dá um jeito de se pirulitar exatamente porque é uma bola cantada. Né? Aí, nesse ponto, o timing se tivesse sido logo depois da viralização, mas logo depois da viralização, talvez não tivesse esse apoio tão grande. O Congresso Nacional está com essas discussões há um bom tempo para travar. E eles, inexoravelmente, no caso da internet, bate a respeito da responsabilidade das plataformas digitais. Porque a gente está falando de adultização, mas também tem o quê? Incitação ao suicídio, ideações de suicídio nas redes, você tem comunidades que organizam ataques a escolas, para crianças, outros que fazem bullying digital. Você tem muita coisa acontecendo com a anuência das plataformas. Sabe, com a anuência de determinadas plataformas. Você tem plataformas, o YouTube ainda tem mais controle, o TikTok controle nenhum, sabe? E aí o negócio com a anuência das plataformas. E aí toda vez que alguém vai discutir, bora regular, regulação não é censura, regulação é regra, para que o debate possa acontecer de forma saudável, que aí vai ajudar. O Ministério Público vai ajudar a sociedade civil, vai ajudar a justiça, tudo. O Congresso e outros falam, não, pera lá, isso é censura, não vamos tão além. Neste caso do Ítalo, inclusive, o que o Congresso Nacional está falando? Centrão, oposição. Não, vamos aprovar, porque pegou mal tudo isso, mas vamos aprovar só no caso de adultização. E aquela outra carrada de crimes que atingem crianças e adolescentes, atingem famílias, atingem pessoas, crimes contra a dignidade humana, eu sei que tá tudo pendente. Né? Então, Fabíola, no final das contas, a gente vai precisar de muitos felcas numa sociedade fazendo repetidas vezes isso para que cada vez você consiga avançar numa dimensão diferente com relação à responsabilidade das plataformas. Infelizmente, porque aqui era um momento muito importante para tentar passar uma coisa que realmente garantisse qualidade de vida para as crianças, adolescentes e para a sociedade como um todo. Bom, a gente vê todo mundo se mexendo e também querendo surfar, né? A gente vê quando algo viraliza, governo, legislativo tentam surfar nisso. Ontem o presidente Lula esteve reunido com ministros, inclusive, para tratar desse assunto. É muito interessante como as coisas acabam repercutindo, né? E deve apresentar na semana que vem, inclusive, um projeto de regulamentação das redes sociais. E aí fica nesse nome, né? Regulamentação das redes sociais. O que a gente pode esperar por essa regulamentação, Josias? Qual é o perigo disso também? Que alguns falam, mas quando o governo fala em regulamentar redes sociais, o que pode vir por aí? O perigo é nós não sairmos do lugar, né? Não fazermos nada. E nada, neste caso específico, é uma palavra que já ultrapassa tudo, né? E eu sempre desconfio de políticos que são muito veementes. A veemência na política costuma estar ali a 1 milímetro do recuo, né?
E nós estamos assistindo a um festival de oportunismo. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele está acossado por cenas muito constrangedoras que viveu na semana passada. Ele foi impedido de presidir a Câmara por 30 horas. Houve um motim que tisnou a autoridade do presidente da Câmara. Ele agora está premido pelas circunstâncias a mudar de assunto. E aí encontrou nesta viralização do debate sobre a exploração, a sexualização de crianças nas redes sociais, encontrou nesta viralização a oportunidade de mudar a página, virar a página. E no domingo falava de forma muito veemente que pautaria propostas já nesta semana que visariam inibir esta exploração sexual de crianças na internet, que é um tema urgente, segundo ele, e 48 horas depois ele estava formando um grupo de trabalho, estava constituindo um grupo de trabalho. E no Congresso, grupos de trabalho às vezes dão em nada e às vezes são desvirtuados por dois tipos de personagens. Há os parlamentares que não são capazes de nada e há os parlamentares que são capazes de tudo. Então, agora vem o governo também entrando com a sua colher na questão, enfiando a colher ali. O Lula também, já no ano passado, ele dizia: olha, me reuni com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, e na semana que vem vamos enviar ao Congresso uma proposta sobre regulamentação de redes sociais. Até hoje, o governo não se mexeu. De repente, havia lá nas gavetas da Casa Civil uma proposta qualquer e o Lula, cadê aquela... chamou o Rui Costa e mandou tirar da gaveta e estão falando em mandar para o Congresso. O que pode ser um mau negócio, porque já está o Nicolas Ferreira, que é o menino prodígio do bolsonarismo, falando: olha, a preocupação não é com as crianças, nunca foi pelas crianças, estamos atentos, todos vão saber a verdade. Eles querem, na verdade, regulamentar as redes sociais. Então, o tema está sendo novamente intoxicado pela polarização, né? E no Congresso, nós entrevistamos aqui, Fabíola, o senador Alessandro Vieira. Tem uma proposta já aprovada, passou na Câmara, no Senado, juntou lá direita, esquerda, e viram que esse assunto era um assunto que precisava de regulamentação. Tem medidas lá muito interessantes, como, por exemplo, subordinar ou condicionar a abertura de contas nas redes sociais de menores de 16 anos a uma anuência do pai. Então, o pai tem que concordar, tem que estar registrado na plataforma digital. Obriga as plataformas, e não é muito difícil para elas perceber o que é criminoso em relação à exploração de crianças, obriga a retirar. Não precisa provocar, não precisa de provocação nenhuma. O algoritmo apontou uma movimentação qualquer que não seja compatível com a lei, a plataforma tem que excluir. Aí está esse sujeito lá da Paraíba, que realizava uma atividade claramente, espantosamente ilegal, e o Ministério Público abriu um procedimento no ano passado, mas só agora foram fazer uma batida de busca e apreensão na casa dele. Resultado, já estava tudo vazio, o ambiente foi como que higienizado. Então, Fabíola, nós estamos correndo esse risco. Muitas intenções louváveis, né? É um festival de boas intenções nesse momento, e disso tudo pode resultar nada. E como disse no início, nada nessa matéria já é uma palavra que ultrapassa tudo. Mas corremos o risco de novamente sair lá na ponta com nada, se não ultrapassarmos a fronteira das boas intenções.